Bem-vindo ao canal Saber. Aqui você fica sabendo de muitas coisas. No vídeo de hoje vamos falar sobre os países que falam português. Você sabe quais são? Fique aqui que você vai se surpreender. Angola. Angola é um país da costa ocidental de África. Os portugueses estiveram presentes desde o século XV em alguns pontos do que é hoje o território de Angola, interagindo de diversas maneiras com os povos nativos, principalmente com os habitantes do litoral. A delimitação do território apenas aconteceu no início do século XX. Angola foi uma colônia portuguesa que apenas abrangeu o atual território do país no século XIX, e a ocupação efetiva, como determinado pela Conferência de Berlim em 1884, aconteceu apenas na década de 1920. A independência do domínio português foi alcançada em 1975, depois de uma guerra de independência. Entre diversos hábitos culturais herdados dos portugueses, ficou o idioma, o português. Brasil. O Brasil é o maior país da América do Sul, e o quinto do mundo em extensão territorial. É o único país na América onde se fala majoritariamente a língua portuguesa. É uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, em decorrência da forte migração de pessoas de vários locais do mundo. Banhado pelo Oceano Atlântico, o Brasil tem um litoral de 7.491 quilômetros, faz fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto Chile e Equador. O Brasil também é o lar de uma diversidade de animais selvagens, ecossistemas e de vastos recursos naturais. O território que atualmente forma o Brasil recebeu os portugueses em 22 de abril de 1500. A região, então habitada por indígenas ameríndios divididos entre milhares de grupos étnicos e linguísticos diferentes, cabia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, e tornou-se uma colônia do Império Português. O vínculo colonial foi rompido, de fato, quando em 1808 a capital do reino foi transferida de Lisboa para a cidade do Rio de Janeiro. O Brasil tornou-se uma república em 1889, em razão de um golpe militar chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente. Embora uma legislatura bicameral, agora chamada de Congresso Nacional, já existisse desde a ratificação da primeira Constituição, em 1824. Desde o início do período republicano, a governança democrática foi interrompida por longos períodos de regimes autoritários, até um governo civil e eleito democraticamente assumir o poder em 1985, com o fim da ditadura militar. Como potência regional e média, a nação tem reconhecimento e influência internacional, sendo que também é classificada como uma potência global emergente, e como uma potencial superpotência por vários analistas. O PIB nominal brasileiro foi o 12º maior do mundo, e o 8º por paridade do poder de compra em 2020. Cabo Verde. Cabo Verde é um país insular localizado em um arquipélago no Oceano Atlântico Central, consistindo de 10 ilhas vulcânicas. Essas ilhas ficam entre 600 a 850 quilômetros a oeste da península senegalesa do Cabo Verde, situada no ponto mais ocidental da África continental. As ilhas de Cabo Verde fazem parte da ecorregião da Macaronésia, juntamente com os Açores, as Ilhas Canárias, a Madeira e as Ilhas Selvagens. O arquipélago de Cabo Verde ficou desabitado até ao século XV, altura em que exploradores portugueses descobriram e colonizaram as ilhas, estabelecendo assim o primeiro povoamento europeu nos trópicos. Uma vez que as ilhas de Cabo Verde estavam localizadas em uma localização conveniente para desempenhar um papel no comércio de escravos no Atlântico, Cabo Verde tornou-se economicamente próspero durante os séculos XVI e XVII, atraindo mercadores, corsários e também piratas. O arquipélago declinou economicamente no século XIX devido à supressão do comércio de escravos no Atlântico, e muitos de seus habitantes emigraram durante esse período. No entanto, a economia cabo-verdiana se recuperou gradualmente, tornando-se um importante centro comercial e um ponto de escala útil ao longo das principais rotas de navegação. Em 1951,
Cabo Verde foi incorporado como departamento ultramarino de Portugal, mas os seus habitantes continuaram a campanha pela independência, que alcançaram em 1975. Desde o início da década de 1990, Cabo Verde tem sido uma democracia representativa estável, e continua a ser um dos países mais desenvolvidos e democráticos de África. Na falta de recursos naturais, sua economia em desenvolvimento é principalmente orientada para os serviços, com um foco crescente no turismo e no investimento estrangeiro. Sua população de cerca de 550 mil habitantes, em meados de 2019, é, na grande maioria, de herança mista africana e europeia, e predominantemente católica romana, refletindo o legado do domínio português. Cabo Verde é um Estado-membro da União Africana, das Nações Unidas e um membro fundador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país da costa ocidental de África. Faz fronteira a norte com o Senegal e a sul e oeste com o Oceano Atlântico. Além do território continental, integra ainda cerca de 80 ilhas que constituem o arquipélago dos Bijagós, separado do continente pelos canais do rio Jeba, de Pedro Álvares, de Bolama e de Canhabaque. Sua capital é a cidade de Bissau, sua moeda é franco, e a língua oficial é o português. Foi uma colônia de Portugal desde o século XV. Teve sua independência declarada em 24 de setembro de 1973 e reconhecida pelo colonizador em 10 de setembro de 1974. Assim, Guiné-Bissau foi a primeira colônia portuguesa no continente africano a ter a independência reconhecida por Portugal. Guiné-Bissau possui um patrimônio cultural rico e diversificado. As diferenças étnicas e linguísticas produziram grande variedade na dança, na expressão artística, na tradição musical e nas manifestações culturais. A dança é, contudo, uma verdadeira expressão artística dos diversos grupos étnicos. Os povos animistas caracterizam-se pelas belas coreografias e fantásticas manifestações culturais, que podem ser observadas em diversas ocasiões como colheitas, casamentos, funerais e cerimônias de iniciação. E o estilo musical mais importante é o gumbé. A Guiné-Bissau depende fortemente da agricultura e da pesca, sendo cerca de 62% do PIB. O país exporta peixes e mariscos, bem como amendoim, semente de palma e produtos das atividades extrativas florestais e ocupa o 6º lugar na produção mundial de castanhas e caju. O arroz é uma comida típica e o cereal mais produzido. O turismo é também uma aposta crescente do país. Guiné Equatorial. Guiné Equatorial é um país da África Ocidental dividido em vários territórios descontínuos no Golfo da Guiné, um continental mini, antiga colônia espanhola de Rio Muni, e outros insulares. As ilhas são Bioko, no norte do Golfo do Biafra, Anubon, a sul de São Tomé e Príncipe, e Corisco, Elobey Grande e Elobey Pequeno, e ilhotas adjacentes, na Baía de Corisco, ao largo do Gabão. Além do Gabão e São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial tem fronteiras com os Camarões e com a Nigéria. A capital do país é a cidade de Malabo, antigamente conhecida como Santa Isabel, mas está em andamento uma mudança de capital para a Cidade da Paz, uma cidade planejada. Desde meados dos anos 1990, a Guiné Equatorial tornou-se um dos maiores produtores de petróleo do Subsaara. Com uma população de 798.807 habitantes, é o país com o maior produto interno bruto per capita do continente africano, e o 69º do mundo. No entanto, a riqueza é distribuída de forma muito desigual, e poucas pessoas foram beneficiadas com as riquezas do petróleo. O país ocupa a 144ª posição em 2014 do Índice de Desenvolvimento Humano, da Organização das Nações Unidas. A ONU diz que menos de metade da população tem acesso à água potável, e que 20% das crianças morrem antes de completar 5 anos. O tráfico de pessoas é um problema significativo, de acordo com o US Trafficking in Persons Report, de 2012, que afirma que,
A Guiné Equatorial é uma fonte de destino para mulheres e crianças vítimas de trabalho forçado e tráfico de sexo. No dia 23 de julho de 2014, a Guiné Equatorial entrou na comunidade dos países de língua portuguesa, e em 2017 as Nações Unidas deixaram de designar o país como subdesenvolvido, e o elevou ao status de país em desenvolvimento. Moçambique. Com extensão territorial de aproximadamente 801.000 km², Moçambique está localizado na porção sudeste do continente africano. Seu território, banhado a leste e ao sul pelo Oceano Índico, limita-se ao norte com a Tanzânia, a noroeste com Malawi, a oeste com a Zâmbia e Zimbábue, e a sudoeste com a África do Sul e Suazilândia. Moçambique é uma ex-colônia portuguesa. Segundo a ONU, o português é o idioma principal de apenas 17% da população. Existem cerca de 20 idiomas no país. Apesar disso, o país adotou o português como idioma oficial por ocasião de sua independência. Moçambique integra a comunidade dos países de língua portuguesa. A independência nacional foi conquistada em 1975, e após esse feito foi deflagrada uma guerra civil, responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas e pela destruição da infraestrutura nacional, atingindo diretamente a economia. No entanto, o país tem realizado esforços para obter uma estabilidade política e reerguer a economia. Moçambique abriga grandes reservas de petróleo, gás natural, carvão, ouro, bauxita e outros minérios. Essa riqueza do solo tem atraído grandes investimentos externos. Já a atividade agropecuária é extremamente castigada pelos extensos períodos de seca, além das frequentes enchentes. Com isso, a nação é dependente de ajuda alimentar, que não é suficiente para atender todos os habitantes. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU, cerca de 38% dos moçambicanos são subnutridos e o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de Moçambique é o quinto menor do mundo, com média de apenas 0,284. Entre os indicadores que contribuem para tal média estão a baixa expectativa de vida, 48,4 anos, a alta taxa de mortalidade infantil, 83 para cada 1.000 nascidos vivos, a renda per capita, apenas $418, e outros fatores. Portugal. Situado no oeste da Europa, Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico, e faz fronteira apenas com a Espanha. Lisboa, sua capital, reúne quase um terço de toda a sua população. Portugal possui 10 milhões de habitantes, os quais vivem principalmente na zona costeira. Em 1297 foram definidas as fronteiras no Tratado de Alcanizes, tornando Portugal no mais antigo Estado-nação da Europa com fronteiras definidas. Nos séculos XV e XVI, como resultado do pioneirismo na Era dos Descobrimentos, Portugal expandiu a influência ocidental e estabeleceu um império que incluía domínios na África, Ásia, Oceania e América do Sul, tornando-se uma grande potência econômica, política e militar. Porém, a importância internacional do país foi bastante reduzida durante o século XIX, especialmente após a independência do Brasil, a sua maior colônia. Atualmente, o turismo e as atividades financeiras e comerciais compõem boa parte da economia e concentram a maior parcela da mão de obra. Além disso, Portugal possui um parque industrial diversificado. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe está localizado no continente africano, e é uma ex-colônia de Portugal. Não possui nenhuma fronteira terrestre, e está localizado no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico. A nação integra a comunidade dos países de língua portuguesa, visto que o português é o idioma oficial. Em 1470, Portugal iniciou a colonização em São Tomé e Príncipe. A colônia foi utilizada como entreposto comercial, sobretudo de escravos capturados na África. Os colonizadores também introduziram o cultivo de cana-de-açúcar, utilizando mão de obra escrava. Após 490 anos sob domínio português,
Os movimentos de independência se fortaleceram a partir de 1960 e, em 1972, surgiu o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, MLSTP. A autonomia nacional foi obtida em 1975, e o MLSTP assumiu o governo do país como partido único. O território montanhoso e coberto por florestas tropicais é formado por duas ilhas principais, São Tomé e Príncipe, e várias ilhas pequenas. A maioria da população reside na capital, São Tomé. Conforme dados da Organização das Nações Unidas, ONU, aproximadamente 50% dos habitantes vivem abaixo da linha de pobreza. A principal atividade econômica de Tomé e Príncipe é a produção de cacau. Entretanto, o turismo e a exploração das jazidas de petróleo descobertas no fim da década de 1990 proporcionaram um aumento significativo na captação de recursos financeiros. Timor-Leste. Timor-Leste é um dos países mais jovens do mundo, e ocupa a parte oriental da ilha de Timor, no Sudeste Asiático. As únicas fronteiras terrestres que o país tem ligam-no à Indonésia, a oeste da porção principal do território, e a leste, sul e oeste de Oeco Sembeno, mas tem também fronteira marítima com a Austrália, no Mar de Timor, a sul. Sua capital é Dili, situada na costa norte. A língua mais falada em Timor-Leste era o indonésio no tempo da ocupação indonésia, sendo hoje o Tetum, mais falado na capital. O Tetum e o português formam as duas línguas oficiais do país, enquanto o indonésio e a língua inglesa são consideradas línguas de trabalho pela atual Constituição de Timor-Leste. O país foi colonizado pelo Império Português no século XVI, era conhecido como Timor Português até a descolonização do país. No final de 1975, Timor-Leste declarou sua independência, mas no final daquele ano foi invadido e ocupado pela Indonésia, e foi anexado como a 27ª província do país em 1976. Em 1999, após um ato de autodeterminação patrocinado pelas Nações Unidas, o governo indonésio deixou o controle do território e Timor-Leste tornou-se o primeiro novo Estado soberano do século XXI, em 20 de maio de 2002. Após a independência, o país tornou-se membro das Nações Unidas e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Gostou de conhecer os países que falam português? Diga nos comentários. Deixe seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.